E aí, minha gente, como é que vocês estão? A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Arthur Malheiros aqui mais uma vez gravando esse vídeo para vocês. Mais um vídeo dessa série que nós estamos falando sobre a grandíssima, importantíssima Bíblia, né, que vai coordenar e reger toda a nossa fé cristã. Mas antes de mais nada, minha gente, vou pedir para vocês, por favor, se inscreva no canal. Para você não vai fazer nenhuma diferença, para mim faz uma diferença muito grande, porque eu percebo esse apoio. Mais uma pessoa apoiando, olha só que legal. Se você curtir também, eu vou ficar muito feliz. Compartilha se você gostar, compartilha. Se você não gostar, compartilha, mesmo se for para falar mal, mas compartilha para mais gente ver, porque vai que alguém goste, né? Não sei. E me siga nas redes sociais também, TikTok, Instagram, Twitter, vai aparecer aqui para vocês me localizarem, me acharem lá. Então, por favor, faça esse favor pra mim que vai fazer muita diferença. Eu vou ficar muito feliz de verdade, tá bom? Então, gente, basicamente hoje a gente vai falar sobre necessidade, inspiração e inerrância. Meu Deus do céu. Bom, por que a gente precisa usar a Bíblia? A gente precisa entender a inspiração, que a gente precisa entender que a Bíblia ela é inspirada por Deus, foi dada por Deus para nós, através da inspiração de seus escritores e da inerrância para você ter a consciência de que a Bíblia não erra. E nós vamos dar ainda, eu vou explicar para vocês aqui que sentido ele está falando que ela não erra aqui também. Então, nós vamos começar falando primeiramente, na verdade, né, sobre necessidade. Bom, quando a gente fala de Bíblia e de necessidade, durante a Reforma Protestante, existem os 5 solas, né? A gente vai falar sobre a Reforma Protestante em algum momento, mas um dos solas que eles chamam é o sola scriptura, só a escritura, né? Então, foi unicamente através da Bíblia que Deus deixou a sua vontade para nós. Em Gálatas 1:8 vai falar, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldição. Então, a Bíblia é unicamente e somente através dela que nós temos essa revelação, esse entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Mas vamos começar do início. Tá bom? Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, também no início, versículos 26 e 27. Tá escrito assim, ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o répede, o que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Enquanto os animais, cada um deles foram feitos conforme a sua espécie, os seres humanos foram criados para dominar essa natureza, sendo a imagem de Deus. Lá no início da história, quando nós falamos desse princípio aqui de Gênesis mesmo, do início da criação do mundo, nós entendemos qual que seria o objetivo do ser humano e dos animais antes do pecado. O homem, basicamente, ele iria adorar a Deus através da sua dominação da natureza e do seu louvor entregue a Deus, através da sua dominação, através do seu cuidado com a natureza que Deus criou. A natureza em si, ela continua até hoje, na verdade, mas ela adora a Deus. Achei interessante isso, que eu li em um determinado momento, que a natureza ela adora a Deus respeitando as leis naturais que Deus estipulou para si. Então, a Terra toda ela adora a Deus porque ela está em órbita, ela está onde ela deve estar e da forma que ela deveria estar. Por quê? Porque Deus mandou que ela ficasse dessa forma. Então, nós entendemos que servir a Deus, ele vai se dar basicamente através de um ato de obediência. Eu estava falando que o ser humano ele tinha um domínio, mas porque tinha o domínio, quer dizer que não tem mais? Não, tá no passado a sentença, né? Então não tem mais. E o que acontece é que quando Adão ele come do fruto, ele deixa essa posição de dominador e ele passa a ser uma posição de dominado. Mas dominado pelo quê? Dominado pelo pecado, dominado pela carne, dominado pela sua própria vontade pecaminosa. Paulo ele vai confirmar isso em Romanos, por exemplo, capítulo 6 e versículo 12, ele diz, portanto não permitam que o pecado continue o quê? Dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Em 2 Coríntios 4:4, ele fala assim, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que aconteceu? Uma cegueira espiritual e um domínio do ser humano pelo pecado. Isso fez o quê? Fez com que o ser humano deixasse de ser o dominador e passasse a ser o dominado e se afastasse de Deus também. Mas o que aconteceu a partir daí? Eu acho interessante
interessante, quando eu estava na faculdade de economia, tinha uma matéria que nós falamos sobre ética e cidadania, se eu não me engano. E dentro dessa matéria, nós mencionamos sociólogos. Era basicamente sociologia, né? E dentro de uma área da sociologia, nós estudamos os que nós chamamos de contratualistas. Mas quem são esses contratualistas? Basicamente, tem Jean-Jacques Rousseau, tem John Locke e tem Thomas Hobbes. Mas eu não tô aqui para falar de contratualismo, tô aqui para falar de Bíblia, né? Porém, eu quero citar Thomas Hobbes para vocês. Ele não explica diretamente isso, mas a visão dele passa bastante o que aconteceu com a humanidade. Ele publicou um livro chamado Leviatã, e dentro desse livro ele trabalha essa teoria dele que a natureza humana é má. Os contratualistas eles vão trabalhar com basicamente 2 pontos, a natureza humana e o contrato social. E o que acontece? Para Thomas Hobbes, todo ser humano é mau, todo ser humano. E o contrato social, que seria basicamente as leis, uma pessoa de poder como um rei, por exemplo, um imperador, que aqui ele traduz como sendo o Leviatã, ele existiria basicamente para controlar essa natureza má do ser humano. Então aqui acredito que você já tenha percebido talvez uma certa similaridade. Mas por que exatamente eu estou falando de contrato social e de contratualistas? Bom, vamos trazer essa aplicação agora para a Bíblia. O que aconteceu com o ser humano é que o ser humano deixou a sua natureza ser corrompida pelo pecado. E Deus, através da sua infinita misericórdia, ele estipulou o que nós chamaríamos de contratos sociais, aí fazendo esse link com os contratualistas, para voltarmos ao máximo a nossa natureza antes do pecado, abandonarmos essa natureza impura e má e voltarmos à nossa natureza bondosa e inocente. E esses contratos sociais, por exemplo, entre Deus e a humanidade, nós podemos entender como sendo, por exemplo, a lei de Moisés, os sacrifícios eram uma prática, digamos assim, desse contrato, desse combinado, e o contrato supremo, digamos assim, que seria o próprio Jesus, né? O sangue de Jesus. Mas o que exatamente a necessidade da Bíblia tem a ver com isso? Bom, basicamente tudo, né? Que é na Bíblia que Deus deixou especificado, estruturado e bonitinho toda a sua vontade para o ser humano. Qual que é a vontade de Deus para o ser humano? O que ele quer que o ser humano faça? Como que o ser humano pode agradar a Deus? Isso tudo está estruturado dentro da Bíblia que nós utilizamos hoje em dia. Por exemplo, é na oração que nós desenvolvemos uma intimidade com Deus, porém é na leitura da palavra que nós entendemos a sua vontade, o seu desejo para nós. E no final de tudo, é para cumprir essa vontade que nós somos cristãos e que nós buscamos a Deus todo dia. Isso é o porquê de, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, você está numa pregação, o pregador ele vai falar a revelação da palavra, a manifestação de Deus. Essa revelação é a revelação da vontade, é a manifestação da vontade de Deus. Romanos 8:8 vai falar assim, que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. No final, todo o nosso esforço na leitura da Bíblia, na prática da oração, é para nós não sermos sujeitos e dominados pela carne. Bom, para nós agradarmos e fazermos a vontade de Deus. Bom, beleza. A necessidade, a gente entendeu que ela é necessária porque é lá que está a vontade de Deus. Perfeito, bacana. Mas e a inspiração? Por que a inspiração é importante? Tá bom, é necessário porque ela está à vontade, mas como que escreveu? Por que é realmente inspirado? Como que eu sei que é a vontade de Deus que está escrito lá? Basicamente, a gente vai entender como inspiração o fato de que o Espírito Santo de Deus inspirou cada um dos escritores em seu coração para escreverem a Bíblia, escreverem a palavra e a vontade de Deus. Ou seja, a revelação divina, ela só é realmente divina porque era inspirada pelo ser divino do Espírito Santo. Também acho interessante deixar claro para vocês uma coisa. Revelação e inspiração, eles são um pouco diferentes, tá? Revelação, normalmente, ele vai subentender, trazer à memória, trazer ao conhecimento coisas desconhecidas. E inspiração, ele está mais relacionado a essa influência do Espírito Santo. Acho que um exemplo interessante de mencionar é uma história muito conhecida, a história de José, por exemplo, no Egito, em que ele vai interpretar os sonhos de Faraó. Por exemplo, ele não teve uma revelação qual era o sonho. Ele não precisou ter uma revelação. Ele foi apenas inspirado para interpretar o sonho que já existe. Essa inspiração, por exemplo, normalmente ela vai vir em uma forma de um conhecimento, de uma explicação, basicamente dessa forma, tá? É essa a diferença. Revelação, coisas que não se sabe.
traz à existência as coisas que não se sabe, e inspiração, a influência do Espírito Santo quando você vai fazer alguma coisa. Mas, voltando para a Bíblia, falando dessa inspiração, em 2 Timóteo 3, 15 e 16, Paulo vai falar assim, ó: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução. Aqui eu acho interessante, antes de a gente falar da palavra de inspiração efetivamente, é a utilidade dessa escritura. Traz ensino, repreensão, correção e instrução. Já em 2 Pedro 1, 20 e 21, ele vai falar assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui são 2 versículos que eles vão trazer para vocês o entendimento de que a palavra de Deus ela é inspirada. A própria Bíblia vai falar que é inspirada, né? Então, acho que é bom a gente ter essa consciência. E eu acho interessante aqui nesse texto de 2 Pedro 20 e 21, abrindo um parênteses aqui na verdade, né, e já utilizando o gancho aqui, que eu acho que é uma coisa que acontece hoje muito em dia, que é a banalização da palavra profecia. O que eu quero dizer com isso? Você falar que qualquer coisa é profecia, isso é profecia, isso daqui é profecia, mas entenda, nesse versículo ele está falando: saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Então, por exemplo, o ato de você liberar palavras sobre a vida de uma pessoa, dizer coisas boas, orar por bênçãos na vida dessa pessoa é totalmente bíblico, é correto, você pode fazer. No entanto, você denominar profecia pode ser um equívoco. A profecia é quando você é inspirado pelo Espírito Santo no seu espírito, no seu coração, e você fala algo da parte de Deus. Por que eu digo que isso é extremamente importante? Porque quando você vai, por exemplo, lá orar por uma pessoa numa cadeira de roda, você não foi inspirado pelo Espírito Santo para ir lá e orar para ela se levantar. Você não foi. Deus não falou, vai lá e ora por ela. Não falou isso. Mas você quer orar, você pode pedir a cura e etc. Mas você não pode falar, eu profetizo a cura. Às vezes não é isso, não é essa a vontade de Deus. Às vezes Deus vai usar a pessoa naquela situação para alcançar outras vidas. Às vezes Ele quer usar a história de vida daquela pessoa para mudar a vida de outras. Então, é importante nós deixarmos isso muito claro. Existe a diferença de uma profecia, existe a diferença de uma oração, existe a diferença de você declarar alguma coisa sobre a vida de uma pessoa, tá bom? Nossas palavras, eu acredito que nossas palavras têm poder sim, só que você falar que é uma profecia é você atribuir a Deus algo que na verdade não é de Deus, é de você. Bom, então, voltando ao assunto, fechando parênteses agora da profecia, basicamente a Bíblia ela vai sustentar por si mesma, né, a sua própria inspiração. Então, se você acredita no que está escrito na Bíblia, basicamente você vai ter que acreditar também que ela é inspirada por Deus. Afinal, está escrito na Bíblia que ela é inspirada por Deus, né? E dentro dessa questão de inspiração, nós temos as teorias. Então, por exemplo, nós temos a teoria da intuição, quando a gente fala de inspiração, que é basicamente o quê? Seria como se fosse a capacidade de perceber ou intuir essas verdades espirituais. Tem uma linha teológica que pensa dessa forma. Tem a teoria da iluminação, que é basicamente os escritores eles eram iluminados, ou seja, eles tinham um aumento nas suas capacidades humanas e cognitivas, por exemplo, para escrever a palavra de Deus. Tem a teoria verbal, vai falar que o escritor ele usava exatamente as palavras que Deus quisesse. E tem a teoria do ditado, que é a teoria que vai falar que Deus ditou, ficou falando no ouvido da pessoa enquanto a pessoa escrevia. Então, basicamente, existem momentos na Bíblia que a tradução que está sendo feita, ela tem uma importância muito grande. Por exemplo, se a gente for lá em Gálatas 3,16, vai falar assim, ó: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não falou e aos seus descendentes, falou e ao seu descendente, dando a entender quem? Cristo. Tá bom? Então, a tradução aqui, palavra, o jogo de palavras sendo utilizado aqui é muito importante. Por isso, basicamente, que a teoria que é aceita comumente, né? Nós falamos de teoria agora, né? É a teoria da inspiração plenária, que eles chamam. Que basicamente, Deus inspirou, não necessariamente ditando, não necessariamente falando, mas inspirou no Espírito até mesmo as palavras que deveriam ser usadas durante a escritura da Bíblia, né? As outras não fariam muito sentido. A dinâmica orienta o pensamento
pensamento, mas escreve com as suas palavras, não faz sentido, porque às vezes precisa também da palavra. Da iluminação, um aumento de atributos físicos. Faz muito sentido você ter um aumento de atributos físicos só para escrever. Você precisa da inspiração do Espírito Santo, não é verdade? E um outro conceito que, quando a gente fala da inspiração, a gente fala também da questão da inerrância. A inerrância eu acho que é uma coisa que pode trazer uma certa confusão para muitas pessoas, tá? Porque a inerrância, ela não tá falando de, por exemplo, de a Bíblia não pode ter erro de português. Se tiver erro de português, é erro da editora, né? É o erro da editora, não é um erro da Bíblia, né? Mas um erro de uma inerrância não quer dizer que a Bíblia tem que ter um relato histórico 100% certinho ou 100% acurado. Pode ter uma coisinha ou outra ali que não se passou necessariamente nessa época, foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois. A inerrância, ela quer dizer conceitos, princípios, promessas que existem dentro da Bíblia, eles não passam. Não quer dizer que, por exemplo, quando a gente está falando de Gideão, da história de Gideão, ele fala que tinha 32 mil. Se fosse 32.274. Na Bíblia errou. Não era 32 mil certinho, era 32.274. Não é isso que quer dizer. Ele está falando nos seus conceitos, nos seus princípios, nas suas promessas. Eles não passam, né? Mateus 5,18, Jesus vai dizer, né? Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, nada vai deixar de acontecer. Tudo irá proceder conforme está escrito. Bom, então, inspiração, necessidade, inerrância, isso vai virar o quê? Vamos entender que basicamente a Bíblia ela é um livro extraordinário. Existe um professor chamado David Dockery. Ele vai falar o seguinte: o Espírito Santo não dá a conhecer verdades ainda não comunicadas, mas dá compreensão da veracidade das verdades já transmitidas. A verdade completa da vontade de Deus, ela está disponível para nós na Bíblia, e o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a entender, ele vai interceder em nosso coração tudo que nós devemos compreender das Escrituras. E ele também vai interceder sobre aquilo que nós devemos, os ensinamentos, por exemplo, que nós devemos repudiar, ignorar e falar, isso é anátema, conforme o versículo que eu falei anteriormente. Isso quer dizer que eu estou falando, por exemplo, falando que é anátema, tudo que o pregador está falando lá está errado porque a gente só pode ler a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Só que tudo que o pregador estiver falando, tudo que a ministração estiver sendo falada, precisa estar à luz da Bíblia. Até mesmo o que eu estou falando aqui. Por exemplo, eu vou citar alguns versículos durante os vídeos. Se você quiser, entra lá na Bíblia, abre sua Bíblia, entra na Bíblia, falando como se fosse aplicativo já, né? Abre sua Bíblia, vê o capítulo em que está escrito, vê se o contexto ele quer falar aquilo mesmo. Não vá só pelo que eu estou falando. Muito menos que livros estão falando. O que eu percebo muito hoje em dia é que pessoas vão lendo o livro e acreditando em tudo que tá escrito naquele livro, só que às vezes não é bem assim que vai funcionar. Às vezes não é assim. Às vezes o livro ele tá falando, rebuscou ou falou, dando a entender de uma certa forma. Abre a sua Bíblia, lê o que está escrito, vê se ora antes, pede Espírito Santo, por favor, fala comigo nesse momento. É isso mesmo que o Senhor está querendo dizer? É dessa forma realmente que funciona? Que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te iluminar, ele vai te inspirar, não para você escrever a Bíblia, mas vai te inspirar para você entender, para você interpretar aquilo que está escrito. Tá bom? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que nós falamos aí. Inspiração, necessidade, inerrância. Vou reforçar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo, segue nas redes sociais também. E obrigado. Que Deus te ilumine em amor, graça e entendimento. Até a próxima. Valeu!